Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos, e vamos falar hoje sobre o futuro do serviço público brasileiro. Claro que é uma lucubração, é uma fala do ministro Paulo Guedes que já aventa aí o futuro num próximo ano, né, numa presidência do presidente Bolsonaro, mas é importante a gente fazer essa reflexão, é importante a gente entender tudo que está em jogo, e eu quero discutir hoje reestruturação, a questão do aumento de salário e também a reforma administrativa e como que tudo isso daí pode ser no próximo ano colocado dentro do jogo político, tá certo? É importante eu colocar alguns contextos aqui. Rapidamente, o contexto do aumento de salário com reestruturação era para ser dado uma reestruturação esse ano pelo presidente. O presidente até separou 1,7 bilhão para a reestruturação e em cima da hora falou que não ia dar, que estava tendo oposição, que isso ia ser complicado para ele, que eles iam parar o Brasil e não deu essa reestruturação. Ele ia dar um aumento de 5%, estava sendo discutido isso, o próprio ministro Paulo Guedes falou que ia dar, novamente deu para trás e não deu esse aumento, e agora falou, inclusive, que era porque estava faltando dinheiro, tudo, não vou fazer aqui nenhum julgamento político disso, mas essa foi a razão de não ter dado. Esse é um contexto. E existe o contexto da reforma administrativa. A reforma administrativa foi proposta pela equipe do ministro Paulo Guedes. A primeira proposta de reforma era bem complicada, bem ruim para o serviço público e para o Brasil. E até o próprio governista, né, que é o presidente da comissão de reforma, falou isso. Eles modificaram totalmente a reforma administrativa, ou seja, as pessoas que apoiavam o governo mesmo não gostavam da reforma e modificaram. E ela continua sendo muito ruim para o serviço público. Ela acaba, em algumas situações, com o concurso público no Brasil, na minha opinião. Claro que vai necessitar ainda de muita luta, a gente precisa ter esse equilíbrio, ainda vai ter que passar algumas questões vão ser discutidas por lei infraconstitucionais, mas ela tem toda a possibilidade de acabar com o serviço público do Brasil, certo? E por causa de 2 pontos que eu quero colocar aqui. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui. A reforma administrativa vai criar um contrato por prazo determinado. Então hoje há essa possibilidade, mas ela é muito excepcional. A reforma administrativa vai abrir isso, vai falar, tem que ter necessidade temporária, e daí ela vai colocar para que você trabalhe 6 anos ou 10. Eu só estava na dúvida disso, se é 6 ou 10. Se você sabe, coloca aqui para mim. Então é temporário, mas é por 10 anos? Como assim? Você já contratou alguém temporariamente por 10 anos? Então é meio estranho. Se fosse 6 também ia ser muito estranho. Isso vai abrir uma porteira gigante. Muita gente vai ser contratada por prazo determinado. Porque para quem é político é muito melhor, né? Você ter alguém que depois você pode ir trocando tudo. Tem outra questão que é terceirização, e essa é a pior. Você vai poder terceirizar vários serviços públicos. Então, um técnico judiciário vai poder ser terceirizado. Você contrata uma empresa e essa empresa vai pagar menos para esse técnico e perde uma série de benefícios, né? É uma fragilidade aí do serviço público brasileiro. Essas são as duas coisas piores da reforma administrativa no Brasil, a terceirização e essa questão do contrato por prazo determinado. Ela vai ser concedida não para todos os servidores públicos. Vão se manter os privilégios, né? E aqui privilégio no sentido até do exercício do cargo para as carreiras de Estado. Então não vai ter isso daqui para carreira de Estado, carreira típica de Estado. O que é carreira típica de Estado? Aquela carreira que mais ou menos o Estado só pode existir no Estado. Então, tipo um policial, por exemplo. Ou, sei lá, uma pessoa que trabalha na Receita. Então só tem no Estado, isso aqui não vai atingir. Mas as outras carreiras vão atingir. Professor, médico, uma série de carreiras vai ser atingido por isso daqui. Então vai criar 2 carreiras e assim, uma carreira que já ganha bem, vai continuar ganhando bem, talvez muito mais, eu quero explicar pela fala do presidente. E essas carreiras, tipo professor, assim, é prazo determinado e terceirização na cabeça, não tenha dúvidas disso. Então essa é a reforma administrativa. Se você discorda, deixa aqui o que eu falei, coloque aqui que a gente quer escutar também. E vamos então para a fala do presidente para a gente entender um pouco o que aconteceu. Fala do ministro Paulo Guedes, certo? Vamos lá. Que em vez de ficarem com esse dinheiro todo para eles, em vez de ajudar só o funcionalismo deles, olha o sacrifício que o governo federal está passando
O governo federal não conseguiu dar um aumento de salários para o funcionalismo, mas reduziu os impostos para 200 milhões de brasileiros. Em vez de ajudar só o funcionalismo, que também colaborou muito nesse combate, nessa guerra, o funcionalismo federal está contribuindo extraordinariamente para o Brasil. Eles estão entendendo, logo ali à frente vai ter aumento para todo mundo, nós vamos fazer a reforma administrativa, nós vamos fazer a reclassificação de cargos que eles querem, a reforma administrativa está pronta, com melhorias para todos eles, mas agora está em guerra ainda. E ele continua falando aqui, na verdade a questão aqui é que seria uma compressão dos estados por causa dos impostos, que eles iam perder uma parte. Não é uma discussão que eu quero travar aqui, mas veja o que ele falou. Ele falou que os funcionários estão entendendo que logo à frente vai ter uma reclassificação. A reclassificação de cargos seria a reestruturação, tá? Teria aumento e a reforma administrativa, que seria muito boa para eles, né? Eu não consigo entender como essa reforma pode ser boa com esse tipo de dispositivo, né? Tem outros também que vão diminuir alguns benefícios aos servidores públicos, mas assim, até hoje eu não vi ninguém defender essa reforma. Essa reforma é uma reforma de economicidade. Eles querem economizar e ter mais controle. Ter mais controle porque você vai poder contratar uma empresa que você conhece, vai fazer uma licitação, você vai, assim, tem mais controle dos políticos, que abre para a corrupção. Essa reforma é uma grande abertura para a corrupção. Você contratar por prazo determinado, toda hora você vai ter que trocar, você não vai ter aquele servidor público ali que muitas vezes até denuncia, que muitas vezes até não faz o que é errado. Aí tem inúmeros exemplos disso. Então, o que é bom para o servidor público é complicado essa fala. Extremamente questionável isso daí. E não tem nenhum servidor público entendendo. Todo mundo queria aumento. Está todo mundo passando por situação econômica complicada, que é aumento. Agora, você pode até discutir, não era a situação, não era o momento. O presidente prometeu, o presidente reservou dinheiro para a reestruturação. Para mim, isso é o mais questionável, né? Você prometer e não cumprir. Mas surgiu a guerra, dentro da guerra ele prometeu, dentro da pandemia ele prometeu, né? Então, essa é a questão que é complicada. Mas o que eu acho que vai acontecer dentro de todo esse contexto? Veja, ele falou que vai ter a reforma administrativa, falou que vai ter a reestruturação, falou que vai ter um aumento. Você acha que o governo, quando tiver o próximo ano, a primeira coisa que ele vai querer é a reforma administrativa, porque isso daí já está atrasado, já era para ter sido feito há muito tempo. Você acha que ele vai sentar com os sindicatos, com as forças? Você acha que eles não vão condicionar uma reforma administrativa passar a um aumento de salário, a uma reestruturação? Claro que vão condicionar. Essa reforma administrativa, ela vai ser ruim para as categorias, mas vai ser pior para quem vai entrar no serviço público. Aliás, muitas pessoas não vão nem entrar, né? Eles vão ter que ser terceirizados. Você vai ter que trabalhar para uma empresa privada lá que vai te repassar o dinheiro e vai ser menos. Vai ser menos porque a empresa vai querer lucrar também. Então, eu acredito que isso vai virar mesa de negociação. E digo mais, vai virar mesa de negociação para concursos públicos futuros. O ministro Paulo Guedes não queria fazer vários concursos. Fez alguns concursos, como do INSS e da Receita, por causa de pressão do sindicato. Da Receita, ele já falou uma vez que não ia fazer. Fez porque os sindicatos pressionaram. O governo mesmo falou que é muito sensível à pressão dos sindicatos e acabou fazendo. No INSS, isso ficou muito claro. Está lá no papel de negociação, né, para encerrar a greve do INSS, que teria um concurso. Esses concursos não teriam sido feitos sem isso. O Ministério Público forçou para ter o concurso do INSS. Se o governo quisesse mesmo esse concurso, teria feito logo no início, que a necessidade era gritante, que tinha o Ministério Público em cima, mas fez por pressão em ano eleitoral. Então ele não queria fazer. Por quê? Porque ele quer fazer a reforma administrativa, que é mais econômica para ele. A reforma administrativa, o grande viés dela é econômico, é a economia do governo federal e é complicado essa economia, porque abre espaço para corrupção, abre espaço para terceirizações de empresas de políticos, né? Abre uma série de espaços que são muito questionáveis. Então, eu acho que vai ser uma abertura para também condicionar a reforma administrativa a novos concursos. Esse vai ser o próximo ano do eventual governo Bolsonaro. Isso é o que eu tiro daqui.
Se você tem outra opinião, você é um esquerdista e tal, porque toda hora, se você tem um viés esquerdista, eu estou fazendo minha análise, faça outra, deixa aqui, vamos comentar, vamos discutir os fatos que são colocados aqui de maneira muito aberta, muito ampla, muito amigável e muito democrática, que isso só faz bem. Posso estar equivocado, então a discussão sempre é bem-vinda. Beleza? É isso daí e bora estudar.